Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Chegamos aqui para mais um Acordando para o Propósito, entrando aí na sua casa, através da telinha do seu celular, da sua Smart TV, ou você que está em curso, você que às vezes está em deslocamento para algum lugar, para o trabalho, indo, voltando, mas que acompanha o Acordando para o Propósito diariamente, nós temos o prazer de estar aqui com vocês em mais este momento de aprendizado da Palavra de Deus e de reflexão. Lembrando que no mês de dezembro, o nosso tema principal aqui é perseverança. Mas vocês viram que a perseverança pode estar entrelaçada com alguns outros assuntos, porque a perseverança ela gera algumas coisas e algumas outras coisas precedem a perseverança. Antes de nós darmos início aqui à nossa breve reflexão de hoje, eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando para poder você fazer a sua inscrição no canal. Faça a sua inscrição no canal, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro daquilo que nós diariamente fornecemos aqui para você. Quando você aciona o sininho das notificações, você recebe através de um aviso do YouTube que o nosso programa está no ar. Portanto, faça isso. Se inscreve, acione o sininho das notificações e durante todo o nosso programa aqui você pode curtir, já pode deixar inclusive agora o seu like, você pode comentar e também compartilhar. Compartilhar para quê? Para que o maior número de pessoas venham ser alcançadas através do ensino da Palavra de Deus e aqui no Acordando para o Propósito, dessa maneira bem devocional. Digo que é o ensino devocional da Palavra de Deus. Isso te ajuda na tua reflexão bíblica diária, na tua leitura bíblica diária. É você pensar nos textos bíblicos de uma maneira mais aguçada, mais reflexiva, para poder você inferir e extrair tudo aquilo que a Palavra de Deus tem para você. Hoje eu quero falar com você sobre algo interessante. Antes de nós lermos aqui um texto da Palavra de Deus, eu quero fazer você pensar um pouco. Você já reparou que quando a gente fala sobre perseverança, naturalmente, na nossa cabeça, a gente começa a imaginar uma ideia clara de que nós estamos progredindo para um determinado objetivo? E quando nós falamos de chegar em um determinado objetivo, uma coisa, para mim, por exemplo, fica muito claro a ideia de que nós temos que percorrer um caminho e para percorrer este caminho nós precisamos dar passos. Nós precisamos dar passos. Os passos representam, dentro da ideia de perseverar, as etapas deste percurso até um determinado objetivo. Se você for pensar na vida, a vida, no âmbito terreno, ela tem um percurso, ela tem um lastro temporal. E nós precisamos dar passos na nossa vida em várias áreas dela. Então é muito básico a gente pensar que perseverar é continuar dando passos. Então perseverar é nós continuarmos dando passos ao nosso objetivo, ao propósito de Deus. Então isso é perseverar, continuar dando passos. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 37, para poder a gente ler aqui apenas 2 versículos. Salmo de número 37, nós vamos ler o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir, você pode colocar também escrito aí, estou com a Bíblia em mãos, colocar a figura da Bíblia, para você acompanhar aqui a nossa leitura, que diz assim, Salmo 37, versículo 23 e o 24, diz assim, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Grave bem este versículo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Nós temos aqui muitas coisas importantes dentro desses 2 versos do Salmo 37. Muitas lições, inclusive, aqui. Eu quero pontuar para você. Primeiro, o Senhor, ele firma os passos. Para você ser perseverante, você precisa ter o quê? Passos firmes e concisos ao objetivo. Agora, repare, se o Senhor, ele garante que os nossos passos sejam firmados, existe um critério para isso.
A Bíblia não fala, o Senhor ele vai firmar os passos de qualquer pessoa. E aí, aqui quando a gente fala firmar os passos de um homem, é você pensar aqui na natureza humana, ok? Então, você, minha irmã, você, meu irmão, você faz parte dessa mensagem aqui que nós estamos transmitindo nesta manhã. Então, o Senhor, ele firma os passos de um homem. Agora, existe aqui uma ideia clara de que tipo de pessoa recebe essa firmeza nos passos através de uma ação divina, quando a conduta deste o agrada. Então, quando você persevera em algo que diz respeito à vontade de Deus, tenha certeza, você está naturalmente agradando ao Senhor. Então a perseverança, ela parte de um pressuposto de nós caminharmos, darmos os passos em direção àquilo que o Senhor nos mostrou, aquilo que o Senhor nos confiou para nós fazermos aqui neste tempo. Portanto, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Agora, o verso seguinte, o 24, ele vai falar algo interessante aqui. Ainda que tropece, não cairá. E você aí, provavelmente, se você raciocina o texto bíblico, como eu estou tentando fazer você pensar aí do outro lado, você deve estar pensando assim, bom, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, mas na sequência diz, ainda que tropece, não cairá. Então há como ter tropeço na caminhada de perseverança ao objetivo que Deus apresenta, mesmo estando firmado por Deus para poder dar esses passos? A palavra está sendo clara aqui, ainda que tropece, não cairá. Aí você tem que imaginar aí uma estrada. Deus ele vai dar uma estrada, mas toda a estrada, até mesmo por uma permissão de Deus, e você já tem visto aqui algumas coisas que nós temos falado até acerca de alguns personagens, no caminho, nesses passos, nesse processo, sempre tem o advento, sempre tem a inserção de uma adversidade. E as adversidades, elas podem fazer a gente ser, de alguma forma, ludibriado, a gente pode perder a atenção, então precisamos ficar focados. A caminhada pode ter alguma adversidade que nos cause algum tipo de mudança na velocidade com que nós estamos caminhando. Isso atrapalha um pouco a rota que nós estamos seguindo. Então imagina, tropeçar, você precisa ter alguma coisa no aspecto sólido que venha, de alguma forma, ter a necessidade que nós venhamos transpor, ultrapassar, ou se nós não estivermos atentos, mesmo que estivermos com os passos firmes, nós podemos tropeçar, podemos ter ali algum tipo de impacto com ou algum obstáculo que está sendo posto, alguma adversidade que está no nosso caminho. Agora, a ideia de passos firmes é a ideia de passos que vão sobrepujar o advento da adversidade. Então daí essa ideia, ainda que tropece, não cairá. Cair, uma pessoa que tropeça, mas está com os passos firmes e continua caminhando, ela está perseverando, ela está de uma maneira sólida e concisa caminhando para o objetivo. Agora imagina, quem caminha sem os passos estarem firmados, literalmente, ela vai tropeçar e ela vai cair. Porque os passos, você precisa pensar isso aqui, para uma pessoa que é perseverante, os passos representam uma estrutura, porque os passos eles são dados através do quê? Das pernas, dos pés. Os pés eles representam o quê? Uma estrutura de sustento para todo o corpo. Então os passos firmes, eles representam uma solidez na caminhada. Solidez na caminhada. Você que é perseverante, você precisa caminhar com os passos firmados. Por isso você precisa caminhar numa conduta que agrada a Deus. Por quê? No meio do caminho, você não está imune aos acontecimentos das adversidades. Mas ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha só que interessante. Então quer dizer que o mesmo Deus que firma os passos é o mesmo Deus que sustenta e estende as mãos para poder colocar de pé aquele que mesmo tropeçando não vai cair. Nesse dia, nesta manhã, eu quero dizer para você, você precisa caminhar com perseverança. Mas a sua caminhada, os seus passos, precisa ser dentro de uma conduta que agrada a Deus. Porque você, desta forma, você estará protegido
protegido e sustentado pela mão de Deus, mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia dos obstáculos, mesmo no dia que você achar que é impossível transpor uma barreira que está te impedindo de continuar ou de perseverar, saiba, Deus estará contigo, te sustentando, te levantando, fazendo com que você venha progredir de maneira perseverante para o alvo que Deus te designou, tá certo? Então olha só, grave bem, anote essas instruções para a tua vida, coloca aqui embaixo nos comentários se isso faz sentido para a tua vida, se isso faz com que você possa aplicar no teu dia a dia. Eu profetizo que você é alguém perseverante, principalmente porque você está em condutas que agrada a Deus. A perseverança caminhando para o objetivo designado por Deus resultará em bênçãos. Agora, perseverar para aquilo que não agrada a Deus, o final é ruína. Portanto, caminhe agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque você irá ter passos firmes e o sustento das mãos do Senhor para poder te conduzir. Tá bom? Então eu quero aqui agradecer a você que participou uma vez mais do Acordando para o Propósito e eu desejo para você uma quinta-feira abençoada, rica e abundante da presença de Deus, tá bom? Esses são meus votos para você neste dia e eu quero dar os parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus.